nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui humildemente na Sua presença e sabemos da necessidade que temos do Teu Espírito para que Ele nos ensine a Tua verdade e que a Tua verdade possa nos limpar. Senhor, que nesse momento o Senhor fale conosco segundo as nossas necessidades, para que Seu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus, amém. Eu quero desejar a todos que estão nos vendo nesse domingo que o Senhor possa verdadeiramente estar movendo sobre a sua vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor, amando o Senhor, dando glórias a Ele, para que as nossas vidas, a sua vida, a minha vida, seja uma vida de delícias, como a palavra de Deus nos garante. Se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. E que nessa manhã você possa verdadeiramente aprender com o Espírito Santo de Deus como viver numa vida de alegria, de paz, de verdadeira felicidade dentro do seu lar. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 6, no versículo 1. Paulo está dando ensinamento à igreja e ele diz assim: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Será que os jovens de hoje estão andando na justiça? A Bíblia diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Observa bem: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu sugiro a você que está nos vendo, que vai lá e acorda o seu filho para ouvir essa ministração conosco. E com certeza ele não vai ser o mesmo filho. Algumas coisas vão mudar no coração dele. O seu filho, a sua filha, vai lá e chama eles, mesmo que levando sonolentos, mas chame-os para que possamos compartilhar juntos. Obedecer ao Senhor.
repetir: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência te traz para dentro do lugar de justiça. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você sabia, filho, que está me ouvindo? Não importa que você tenha 60 anos, mas se você honrar o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, você vai muito bem. Olha o que ele disse: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Agora você entende por que muitos filhos, e é mesmo o pai que são os filhos, que são filhos, não vive numa vida de paz, numa vida de alegria, vive numa desarmonia dentro do lar, porque não há honra dentro do lar. A Bíblia diz que quando o filho honra o pai, ele vai bem, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Se o filho desonrar o pai ou a mãe, se ele não submeter ao pai ou à mãe, ele não vive muito tempo sobre a terra. O que é viver sobre a terra? Não é que ele vai morrer e vai ser sepultado, não é isso. Eu estou dizendo daqueles mortos que está enfiado nas drogas, que está enfiado nas condições do mundo, que para ele não faz nada, não faz diferença. A mãe não tem mais valor, o pai não tem mais valor, os irmãos também não têm mais valor. Ele perdeu o sentido da vida. Os amigos são mais importantes, os colegas lá fora são mais importantes do que o pai e a mãe. Quando a condição de adversidade chega na sua vida, jovem, que está me ouvindo, não tem amigo que fica perto de você. O seu pai e a sua mãe é seu único amigo. Se você não honrar, não respeitar, de forma nenhuma você vai viver uma vida de abundância na terra. Porque um dia você vai se casar e vai ter filhos também. Você gostaria que os seus filhos no futuro fossem com você o que você é hoje com seu pai e com sua mãe? Você gostaria? Então planta, honra o seu pai e sua mãe, que é um mandamento que tem promessa. Se você fizer isso, a Bíblia diz que você vive muito tempo sobre a terra. Agora vem uma palavra para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Ouviu, pai? Ouviu, mãe? Você precisa criar os seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Não provoquei a ira aos vossos filhos. O que é provocar a ira aos vossos filhos? É você dar condição para que o seu filho vá para longe de você, para que o seu filho vá para a condição do mundo. Deixa eu te contar uma história que você vai entender o que é provocar a ira. O mundo todo está na ira. Jesus diz que o mundo jaz do maligno. Quando você permite ou dá condição para que seu filho vá para o mundo lá fora, que você não instrui na presença do Senhor, na demonstração do Senhor, você está lançando o seu filho na ira. Eu vou te dar um testemunho que você vai entender. Um jovem de 15 anos chegou para o pai e disse: pai, eu quero uma moto. O pai disse: filho, eu não vou te dar uma moto. Você não tem carta, você só tem 15 anos. E ele então fez greve de fome. Ele não ia bem nos estudos. E ele começou a fazer coisas, e todos os dias ele pediu para o pai. Quando foi um dia, de tanto ele insistir, o pai comprou uma moto para ele. Passada uma semana, ele foi fazer racha com os colegas da mesma idade, e ele caiu e quebrou a coluna em vários lugares, e foi para uma cadeira de rodas. E um dia ele está no quarto, e o pai entrou no quarto para dar um beijo nele. Ele disse assim para o pai: você é o culpado de eu estar nessa cadeira de rodas. O pai virou asperamente para ele e disse: isso não é verdade. Lembra que você insistia comigo e me pedia uma moto? E você fez greve de fome, e você chorou, e você ficou bravo, e você fez todos os motivos, deu todas as razões. Você extrapolou para que eu te desse essa moto.
Foi você é o culpado. Ele disse: não, pai, eu não sou o culpado, porque o Senhor tinha o livre-arbítrio. O poder de dar a moto estava nas suas mãos e não na minha. Se o Senhor não me desse, eu não teria caído. Eu não teria a moto para me fazer rachas e empiná-la. Então o pai teve que abaixar a cabeça e saiu do quarto chorando. Veja lá o que você dá para os seus filhos. Veja lá o que você ensina para os seus filhos. Veja lá a atenção que você dá aos seus filhos. Os filhos chegam em casa, hoje em dia, eles chegam com piercing nos olhos, na língua, no queixo, nas orelhas, para todo lugar. As meninas jovens chegam com piercing no umbigo, em outros lugares. E os pais veem aquilo. Eu acho que os pais nem percebem aquilo. Quando eu vejo um jovem todo tatuado, todo cheio de piercing, dessas coisas, eu olho para os pais e eu vejo que os pais não estão cuidando dos filhos. Os pais não estão preocupando com os filhos, porque ele não viu o caráter do filho, como que o filho está procedendo, com quem que o filho está andando lá no mundo. Aí você vai dizer para mim: ah, irmão Célio, mas eu não dou conta mais de segurar meus filhos. Você sabe por que você não dá conta? É porque você está preocupado com as coisas naturais do mundo. Você está preocupado com a crise, com as coisas, em trabalhar, e é para dar para os filhos. Quantas vezes você já disse: filho, o papai rala tanto para te dar as coisas. O filho não precisa, não é das coisas, ele precisa de um pai e de uma mãe verdadeiros, que instrui eles no caminho do Senhor. Olha o que diz: e vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, não dê motivo para que eles vá para o mundo. As mães, tem mãe que está me ouvindo que procede dessa forma. Ela quer fazer o serviço, então a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão e pôr um monte de comida em volta da televisão, para a criancinha de 3 aninhos de idade passar a manhã inteirinha na televisão, olhando aqueles desenhos, olhando aqueles programas que nem ela sabe se é bom. Ela passa a manhã inteira, a criança passa a manhã inteira ali na frente da televisão, enquanto a mãe faz serviço. Ela disse assim, tem algumas mães que dizem assim: ah, eu faço isso para eles me dar sossego. Os seus filhos tiram o seu sossego? Mas eles não foram dados a você? Instrui-os na disciplina do Senhor. Hoje tem filhas que têm 18 anos, se você falar para ela fazer um café, ela não sabe, porque ela nunca viu a mãe fazer um café. Ela fala para ela fazer um almoço, ela não sabe nem como é que faz, ela nunca viu a mãe fazer, porque ela estava na televisão, ela estava no quarto vendo uma revista, ou ela estava na internet batendo papo e deixando de aprender as coisas com a mãe. Quando ela cresce, quando ela está de maior idade, que se casa, ela vai para casa também, vai viver uma derrota no lar, porque ela não entende, não teve ninguém que a instruísse. E vós, pais, não lance os seus filhos ao mundo, a condição do mundo, não lance eles para a ira. Como que você deve fazer? Mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Você sabe por que o meu filho não faz uma tatuagem nas costas? Ou no braço, onde for? Não é por minha causa, é porque ele teme a Deus. E tem um versículo na palavra de Deus que diz que isso é pecado. Ele não faz porque ele teme a Deus, não é por minha causa. Ele pode ir para longe de mim, mas ele conhece a palavra de Deus, que há um versículo na Bíblia que diz que isso é pecado. Criai-os na disciplina e instrução do Senhor. O temor do Senhor no coração da criança faz com que ele fique livre do mundo natural, do mundo carnal. Por isso, você pai, você mãe, não lance os seus filhos à ira, lance eles para a palavra. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não guardar a sua casa, não é você que guarda, mas para isso precisa da meditação na palavra, períodos de oração. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois dá aos seus amados o sono.
Versículo 3: os filhos são herança do Senhor. Os filhos estão só emprestados a você, pai e mãe que me ouve. Eles são herança do Senhor. Eles foram emprestados para que você crie eles, não para você, mas para o Senhor. Eu conversei com uma pessoa essa semana. Essa pessoa tem 3 filhos. Um está no Paraná, o outro está em São Paulo, o outro está no Rio de Janeiro. Um faz uma faculdade para uma coisa, o outro faz para outra coisa, o outro faz para outra coisa. Você sabe quando é que eles se veem? No Natal, no Ano Novo, no aniversário da mãe. Ele liga: ô mãe, tudo bem e tal. A mãe já nem lembra mais a feição dos filhos, porque eles foram para longe para estudar. Para quê? Ah, irmão Célio, é para vencer na vida. Vencer na vida é você ter sua família junto com você, poder abraçar seu filho todo dia, o beijar. E essa mãe e esse pai tem condição financeira? Outro caso, uma pessoa que eu conheço deixou o Brasil e foi para a Europa, dizendo que tem amor pelos filhos. Deixou os filhos no Brasil à mercê de Satanás, à mercê do mundo, e foi para a Europa ganhar dinheiro para os filhos. Olha o tamanho do engano. O pai foi para lá ganhar dinheiro para os filhos. Faz 3 ou 4 anos que essa pessoa não vem ao Brasil para ver os filhos, e está mandando dinheiro todo dia. Então prova que ama o filho dando dinheiro para o filho? Você sabe o que prova que você ama o filho? É um beijo nele todo dia, é um abraço nele todo dia. E os pais, em busca das coisas desse mundo, em busca dos seus próprios desejos, com desculpa de que a crise está muito grande, eles se transpassam a si mesmos com muitas dores. Por que antigamente os pais tinham 10 filhos, 12 filhos e trabalhava na roça, lavrava o chão e tinha todos os filhos honrados? Você não viu um homossexual? Você não viu uma lésbica? Você não via um assassino? Muito difícil uma família que tivesse algum assassino, mas eram pessoas que chegavam e beijavam o pai, honravam o pai falava, era lei. Viviam felizes. Qual que vivia mais feliz? Eles ou os pais? Era a família toda feliz. E hoje o seu filho é moderno, o seu filho anda de carrão que você deu para ele, e ele passa até um mês sem dar um beijo em você. Isso é vida? Aí você diz assim: eu sei que você já está chorando aí, está sentindo condenação. Por que sentir condenação? Você diz: irmão Célio, não tem como consertar mais. Os meus filhos agora já não me ouvem mais. Eles vão te ouvir em nome de Jesus. Eles vão dar crédito para você em nome de Jesus. Não está perdido. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. O que você está fazendo com o seu galardão? O que? Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Eu tenho 3 flechas na minha casa. Tenho um menino de 13, uma criança de 3 anos, uma menininha de 3 e uma filha de 18 anos. Todos os dias eu sento com eles e leio a Bíblia junto com eles. Quando eles me desobedecem, eu chamo eles e pego a palavra do Senhor, e quando começo a falar na palavra do Senhor, não precisa um tapa, não precisa uma chinelada. Quando eu começo a falar na palavra do Senhor, lágrimas caem nos olhos deles. Eu não educo eles, eu deixo a palavra de Deus educá-la, mas eu preciso conhecer a palavra para me educar eles segundo a palavra de Deus. Não segundo o que eu acho, mas segundo a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos são flecha na sua mão. É você que arremessa eles para onde você quer. Você diz para mim: irmão Célio, eu beijei o meu filho, eu abracei, cama limpinha, roupa limpinha, tudo prontinho, comida na hora, e o meu filho me abandonou e foi para as drogas. Você não o vigiou. Quando você viu que ele tinha tendência, você não chamou ele para cá e disse: filho, Jesus diz assim, e orar por ele, impor as mãos sobre ele antes que ele fosse, impedi-lo de ir. Más companhias. Você viu seu filho brincando com pessoas que tinham uma má índole e você nem preocupou. Você foi na escola ver as amizades do seu filho. Eu não digo isso como base para você,
Alguém vai dizer que eu sou radical, mas eu vou te contar algo. A minha filha se formou no 3º ano. Ela nunca fez um trabalho fora de casa. Nunca. A professora um dia falou: olha, vai ter que fazer um trabalho em grupo. E esse grupo é você ir lá para casa reúne na casa uma da outra para fazer o trabalho. Ah, mas eu fui na escola. Eu cheguei na escola e disse: professora, me mostra uma lei que obriga a minha filha a ir para a casa de uma pessoa que eu não conheço, a índole deles, a reputação deles. Me mostra uma lei onde a minha filha tem que ir para dentro da casa de um vizinho ou de um colega de escola fazer trabalho até 10 horas, 11 horas da noite. Se você me mostrar, minha filha vai. Se você não me mostrar, ela não vai. Eu acho que é para isso que tem escola. Então aquela diretora, aquela professora abaixou a cabeça e disse: você tem razão. Eu disse: o que a minha filha vai estudar é aqui dentro. É para cá, é para aqui e para dentro. Eu mando ela para a escola para ela estudar na escola, não é na casa do vizinho. Porque lá na casa do vizinho junta 5, 6 jovens. E você sabe o que acontece? E ela se formou no 3º ano e nunca fez um trabalho na casa de uma pessoa estranha. Eu cuidei dela, eu procurei zelar dela, eu procurei observar as amizades que ela tinha. Porque se eu soltasse ela ia no meio daquele grupo. Podia ter uma aluna, uma jovem ali que não tinha o mesmo caráter da minha filha. E ela podia. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu cuidei dos meus filhos para não ir para a má companhia. Antes que eles fossem, quando eles começaram a ter os passos deles, eu comecei a cuidar. E confesso a você que eu tive algumas divergências com alguns professores. Mas ela terminou o 3º ano, nunca reprovou. E eu sempre fui ativo, eu sempre levei na escola, eu sempre busquei, eu me importava com quem conversava, eu me importava com qual o procedimento. A minha filha hoje tem 18 anos. E ela é uma pregadora do Evangelho. E os 2 pequenos em casa estão sendo treinados para ser um pregador do Evangelho. Que graça tem a minha filha ser uma médica e ir embora para São Paulo e me ver só de 3 em 3 anos. Você acha que eu quero isso? Não. Talvez ela podia ser uma cientista, ajudar a curar muitas doenças. Mas e o meu coração? A Bíblia diz que eu tenho que amar a mim, a Deus em primeiro lugar, e o meu próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar a mim. E amar a mim é ver os meus filhos em volta de mim. E Deus, eu levanto minhas mãos e digo: Deus, suprimento para toda a minha família. E o meu pai que vê que eu estou educando os meus filhos para levar a palavra dele, para fazer o bem, para ser pessoas idôneas, o meu pai me dá todo o sustento e condição para me sustentá-los. Se eu comer um prato com eles, dividindo com eles, mas está feliz junto comigo, Deus quer eu junto com ele. E os pais de hoje em dia, os pais modernos, entre aspas, mandam os filhos para bem longe deles. E lá eles se perdem. Quando chega em casa é tatuado para todo lado, é piercing para tudo que é lado, e é coisa. E o pai ainda vê e acha que é moderno isso aí. Dói, né? Vou fazer o quê? A Bíblia diz assim: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Precisa ser valente, precisa ter coragem para educar filhos. Precisa ter coragem, ora por eles, está lá dormindo, impõe a mão sobre eles, abençoa-os, sai de casa, beija o seu filho. Olha o que a Bíblia diz aqui, Salmo capítulo 2, versículo 12: beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todo aqueles que nele se refugiam. Beijai o seu filho. O pai, quando não beija os filhos, com 5 anos de idade, ele já quer beijar o coleguinha. Com 10 anos de idade, a mocinha já quer saber das coisas, porque não tem um contato com o pai. O pai não tem tempo de pôr ela no colo e dizer para ela, ensinar as coisas para ela. Os meus filhos, eu ensino tudo para eles, eu sento e converso com eles abertamente. Não há segredo. Todas as coisas, eu converso sobre drogas, eu converso sobre sexo, eu converso sobre vida conjugal. É um livro aberto a minha vida para os meus filhos. Se eu não ensiná-los, o mundo vai ensinar. Mas o mundo não sabe ensinar. O mundo ensina machucando.
E os pais não. Senta com seus filhos, instrui eles. Uma jovem me perguntou esses dias, chegou para mim e disse: olha, eu estou grávida, eu estou sentindo umas coisas estranhas, e está ruim, está difícil, eu não sei como é que eu faço. Eu disse: você já contou para minha mãe? Se eu contar para minha mãe, ela me mata. Eu falei: mas é claro, a mãe nem percebeu que você não era mais moça dentro de casa. Ela prestava tanta atenção que nem percebeu suas atitudes, o seu corpo que foi mudando, a sua condição. Ela estava tão desapercebida de você que não percebeu. Fui lá conversar com aquela mãe, orei com eles. E a mãe então agora vai aceitar o neto chegar em casa. Mas a primeira atitude era pôr a filha, com o neto e tudo para fora, porque a filha errou. Quem errou? Foi a filha ou foi a mãe que não cuidou da filha? Ah, irmão Célio, mas eu não vivo só para cuidar de filho não. Ué, Deus deu você, por que Deus te deu filho? Não foi para você cuidar? Eu estava observando, eu fui criança pequena, criada na fazenda, e observei. A galinha não solta os pintinhos enquanto eles não sabem comer sozinho. Um animal, veja bem, um animal, se morrer todos os pintinhos e ficar um, aquela galinha é fiel àquele um até ele comer sozinho e sobreviver sozinho. E os pais de hoje em dia não são fiéis. Deixa os filhos, qualquer um criá-los, põe no mundo os filhos e deixa eles caminharem pelos seus próprios caminhos. Olha, irmão, minha irmã que está me ouvindo, se você proceder dessa maneira, você vai sofrer muito. Você jovem que quer se casar e quer ter filhos, Deus vai dar os filhos, é um depósito na sua mão, para você o guardar e o cuidar. Não deixar que ele faça como os nossos jovens que estão aí morrendo. Uma jovem me disse essa semana: se o meu pai e minha mãe não deixar eu ir para o carnaval, eu vou suicidar. Eu vou suicidar, eu vou beber veneno, eu vou enfiar debaixo de um carro. A minha mãe que se mete a besta comigo de não deixar eu ir no carnaval. Essas foram as palavras dela. O pai não percebeu o caráter do filho, porque o pai e a mãe estavam muito ocupados trabalhando, não é? Ajuntando e trabalhando. E a filha agora disse: se eu não for para o carnaval, eu vou suicidar. É os filhos que os pais têm dentro de casa, que se levanta contra eles. A responsabilidade dos meus filhos são minha, e eu chamo elas todas para mim. Eu procuro cuidar até os pensamentos deles, tudo o procedimento do meu filho, da minha filha, o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo na televisão, o que eles estão brincando. Eu procuro observar todas as pessoas que aproximam dos meus filhos. Eu fico de olho, observando o caráter de cada um, para ver se eu posso deixar ele ter comunhão com aquelas pessoas, se não posso. E se eles não querem me obedecer, aí então eu falo com o meu Pai Celeste. Outro dia o meu filho, com 13 anos, fez algo que não era para fazer. E eu fui falar com ele, ele não gostou. Eu falei: então tá bom, eu vou falar com o meu Pai Celeste que me deu você, que é o seu Pai Celeste também. Eu vou entregar você na mão dele e você vai se ver com ele, tá bom? Ah, para quê, pai? O senhor está certo. Eles têm o temor do Senhor, eles sabem que se o Senhor pegar para corrigir, o Senhor vai despejar um balde de amor na cabeça deles, e eles vão se converter. Então eu digo: vou entregar você para meu Pai Celeste. Você quer desobedecer, você desobedece, mas eu vou colocar você na mão dele, e ele vai saber cuidar de você. Foi só falar assim, daqui a pouco já veio beijando e abraçando, e disse: pai, perdão, desculpa, pai. Os filhos são herança do Senhor, e está nas suas mãos para você cuidar. A esposa e o esposo não senta junto, marido e mulher, mais para discutir com relação aos seus filhos. O pai vai saber que a filha não é mais moça só quando ela está barriguda. Que vergonha para os pais, porque ele perdeu o amor da casa, perdeu o amor da família. As mulheres hoje, as mulheres não são mais mães. As mulheres, por causa desse modernismo capitalista que está aí, as mulheres estão se enfiando no trabalho e procurando fazer coisas e coisas, e os filhos estão com a babá. Eu ouvi uma história essa semana, que uma senhora foi despedir a babá dela,
E a filhinha de 4 aninhos disse: mamãe, se a fulana for, eu vou junto com ela. Porque na hora de limpar o bumbumzinho dela, era babá. Na hora de dar beijinho, na hora de brincar. Às vezes você está perdendo o seu filho para babá. A empregada está amando, o seu filho está amando mais a empregada do que você. Aí quando você acordar e quiser o amor do seu filho, fala: eu nem te conheço. Enquanto você estava aqui, enquanto você estava lá fora correndo atrás das suas coisas, eu estava chorando aqui, a babá cuidou de mim, que eu caí, ela passou meio remedinho em mim. Enquanto você estava lá fora cuidando das suas faculdades, mãe, eu estava aqui, a babá estava aqui comigo. É 2 estranhos, 2 pessoas completamente distintas, que não conhecem o caráter um do outro. Não entregue os seus filhos para outro cuidarem. Os filhos são do Senhor, confiado a você. E você diz para mim assim: você está dando uma desculpa muito boa aí. Você está dizendo assim: irmão Célio, se eu não sair para o serviço para trabalhar, você vai vendo quem é que põe comida na minha casa. Quando eu não tinha Jesus, eu tinha uma esposa e 2 filhos só, e eu não dava conta de sustentar eles. Eles eram privados de tomar um refrigerante, privados de comer uma fruta. Isso é que é passar fome. Passar fome não é ter arroz e feijão não, que arroz e feijão todo mundo tem. Passar fome é você não poder dar um lazer para o seu filho, você não poder dar as coisas desse mundo para eles, um refrigerante, uma coisa que eles gostam, levar eles para passear. Eu era pobre assim, com 2 filhos. Mas eu conheci o Senhor, que tem toda a condição para me dar, quando eu me submeto à palavra dele. Quando eu determino: pai, eu vou criar os meus filhos na demonstração do Senhor, eu vou cuidar deles para que eles sejam homens no futuro, que vai glorificar o nome de Jesus. Daquele dia em diante, acabou a escassez da minha casa. E na minha casa trabalha só eu e a minha esposa. Minha esposa é a rainha do lar. Ela tem uma obrigação só: cuidar de mim e dos meus filhos. Essa é a obrigação dela. E para você jovem que quer casar, você quer casar para quê? Não é para ter um marido? Você jovem rapaz que quer casar, você não quer uma esposa? Deixa eu fazer uma pergunta para você: por que o homem casa? Já sei, você vai falar: ele quer roupa lavada, ele quer comidinha quentinha, ele quer roupinha passadinha, ele quer casa limpinha e cama limpinha. Mas isso a mãe dele dava para ele, aí. Isso aí ele tinha em casa. Ele casou porque ele quer uma mulher e depois uma mãe dos filhos dele. Todo jovem consciente casa para isso. E hoje não tem mais assim, não é mais assim. O mundo moderno acabou com essas coisas. O mundo moderno, então, as mulheres vão para fora trabalhar. Elas são como ovos em chocadeira. Daqui uns dias eu acho que o cientista vai arrumar alguma forma que vai pôr até uma barriga de sei lá, de bolha lá para engravidar lá. Com os 2 engravida lá e os 2 vai trabalhar lá no mundo e deixa chocando lá, igual chocadeira, igual filhote. A Bíblia diz como se fossem os filhos das perdizes. Filho de perdiz é assim: ele nasce, a mãe some para um lado e o filho some para o outro. No Pantanal eu observei uma coisa muito e fiquei perplexo com o que eu vi. Você sabia que o jacaré fêmea, ela choca os filhotinhos? E tem uma coisa: o filhotinho, se saiu da casca do ovo, se ele não pular na água, ela come ele. Ela já vai chocando, ela já parte para cima dele. O que entrou na água está salvo. Será que a mãe não está fazendo assim com os filhos quando lança eles para o mundo? Não está comendo eles? Não está matando eles? Quando você deixa sua filha ser amiguinha de uma que tem piercing no umbigo, tem piercing na sobrancelha, tem piercing na língua, namora com um e com o outro, quando você deixa sua filha, você está fazendo igual a jacaroa. Essa criança tem que correr de você, senão você come. Está matando o filho. E não é assim. Os filhos são como flecha na mão do valente. Você tem flechas na sua mão? Aponta elas para cá, ó, para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Eu sei o que você está dizendo aí. Irmão Célio, tudo muito bonito, tudo muito bom, gostei muito, mas e o meu problema? Os meus filhos já estão assim. Eu tenho rapaz e moça dentro de casa que é desse jeito. Quem tem que calar sou eu.
senão eles me pegam e me batem. Tem jeito sim. Se você passar tempo sozinho com Deus, se você passar tempo meditando na palavra, a glória de Deus vai manifestar na sua vida e eles vão submeter a você. Eles saem para lá para as ruas, você fala, diz, Espírito Santo, em nome de Jesus, traga meu filho de volta. Daqui a pouco ele fala, mãe, não prestou a festa não, estava tão sem graça, me deu um trem ruim lá dentro, eu vim dormir 8 horas da noite, para quem vinha só 4 da manhã, ou talvez no outro dia. É assim que a mãe sábia cuida da família, cuida dos filhos. Não perca o que você tem de mais precioso, sua família. Olha o que Jesus disse, Marcos capítulo 8, versículo 36. Que proveito há o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta? Fazenda, boi, diploma na parede, e amanhã ser um estranho do seu filho, ser um estranho já para o seu marido, ser uma estranha para sua esposa, você perder o de melhor que chama-se família. A melhor coisa que você pode ter nesta vida é a sua família em ordem, em organização, em perfeita comunhão, onde você pode sentar na mesa, senta brigando. Tem gente que não tem um ringue em casa, então fizeram da mesa de jantar um ringue. Na mesa de jantar é hora de colocar todos os panos sujos para lavar. Pai levanta contra filho, comendo, até um bater na mesa e sair. Porque a televisão ensina assim, né? As coisas lá de fora ensinam assim. A mesa é um lugar de você sorrir com seus filhos, brincar com eles, conversar com eles. A mãe sábia sabe o que ela faz? Ela coloca comida na mesa. Ela não deixa o filho pegar o prato e ir para frente da televisão, não. A mãe sábia ensina isso desde o início. Hoje os filhos já são assim. Eles vão lá, servem um copo de refrigerante, serve a comida, coloca um prato e fica na frente da televisão comendo. Já pensou? Será que você conhece alguém que faz assim? Não, não é assim que procede. A mãe tem que ter uma ordem. Eu fiz a comida e só vai comer quem sentar na mesa. Isso não precisa ser duro, não pode ser brincando. Não. Hoje, sentado na mesa de todo mundo, eu tenho algo para falar para a família toda hoje. Ele diz, Jesus Cristo nos ama e Ele deu esse pão para cada dia. Aí você começa a contar para eles, fala, escuta, olha só, nós não somos criador de gado, estamos comendo carne. Não temos fábrica de refrigerante, estamos comendo. Eu faço assim com os meus filhos, estamos bebendo refrigerante, verdura. Eu peguei outro dia uma espiga de milho na mesa e disse para meus filhos, filho, olha só o quanto que Deus é maravilhoso. Um lavrador jogou essa semente na terra e ele suou, ele carpiu, e ele limpou, e ele teve todo o zelo para com ela, e nós não fizemos nada, e esse milho agora está aqui na nossa mesa para nós comer. Imagina o tanto que Deus é poderoso em nossas vidas. Aí eu começo a falar para eles assim, você sabia que quando Deus pegou a semente daquele milho e fez ela germinar na terra, Deus já sabia, falar assim, essa espiga de milho vai lá para a mesa do meu servo, e nós vamos dar graças para isso. Essa carne aqui desse boi ou dessa vaca foi da mesma forma. Esse é o assunto que nós temos na mesa. Esse feijão, eu conto para eles, olha filho, o feijão para criar, quantos meses ele tem para germinar, para colher. Alguém foi lá e suou e ralou bastante, e nós estamos comendo aqui, ó. Você não sabe nem como é que planta o feijão, né filho? Não sei não pai, como é que é? É assim que planta, e nós comendo na mesa. Em vez de nós conversar problemas na mesa, nós vamos louvar a Deus pela abundância que Ele colocou na nossa mesa. E isso aí não é um papel do homem não, sabia mulher? Esse é um papel seu de mulher, porque você tem autoridade. Segura as colheres e a panela lá tampada e diz, se não vir para a mesa ninguém come. Não come. E senta junto do lado do marido e vai ensinar essas coisas para os seus filhos. Desde pequenininho, vai criá-los na demonstração do Senhor, lendo a Bíblia com eles, orando com eles, abençoando os seus filhos. Eles vão sair, você põe a mão na cabeça deles e diz, Senhor, livra o meu filho das drogas, do vício, da prostituição, das coisas erradas, de acidente, de tudo. Ore por eles. Você diz assim para mim, tem uma irmã dizendo assim, irmão Célio, eu já fiz muito isso aí, só que não funcionou. Chama você e seu marido e põe a mão para você ver se não funciona. É porque você está fazendo sozinha. Mas meu marido não preocupa com isso não. O seu marido, a Bíblia diz que a mulher espiritual, a mulher santa, santifica o marido, e o marido santo santifica a esposa. Deixa o Espírito Santo ensinar essas coisas a você.
Cuida dos seus filhos, zela deles para o Senhor. Não são propriedade sua, eles estão emprestados a você, para você criar para o Senhor. Mas não adianta nada você fazer um esforço, mas se você está dividido com seu esposo ou com a sua esposa, o marido ensina uma coisa, a esposa ensina outra. Eu conheço maridos que não respeitam o seu lar e levam a revista pornográfica para dentro de casa, para os seus filhos de 10 anos, 12 anos ver. Isso é uma vergonha. Isso é um desrespeito a Deus em primeiro lugar, e é um desrespeito aos seus filhos, ensinando eles essas coisas. Cria eles na seriedade, na demonstração do Senhor, porque eles não vão ter desejo de ir lá para o mundo. Amém? Eu quero orar com você que sente que o seu lar está o inverso do que nós falamos aqui hoje, e o Senhor vai mover na sua vida. Se você está assistindo essa ministração com a sua família, eu te convido a ficar de pé e dar as mãos, e eu vou lá orar para os lares, para as famílias, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Pai Celeste, o Senhor nos colocou dentro desse lar para falar com os pais, com os filhos, ensiná-los. O Senhor fez isso. Então, Pai, que a sua unção derrama sobre essa família, que haja união, que haja paz, que haja alegria, que haja salvação, que haja harmonia dentro desse lar. Eu repreendo todo espírito de divisão, de pai contra filho, de filho contra pai, de marido contra esposa, esposa contra marido. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu digo a partir de agora, o teu nome, Pai, seja glorificado nesse lar. O teu nome, Jesus, seja o nome acima de todos os nomes nesse lar. Que a sabedoria esteja sobre os pais, sobre os filhos, para que o teu nome seja glorificado. Nós ministramos agora a tua unção, que esta família possa se abraçar agora, que essa família possa se entregar um ao outro, que perdão haja de ser liberado nesse momento, Pai. Que os filhos possam perdoar os pais pelas suas falhas, e os pais perdoar os filhos pelas suas falhas, e possa haver harmonia nesse lar, e que nenhum desses lares se perca, nenhum membro dessa família se perca. E eu te dou louvor, Pai, porque eu sei que o teu nome é glorificado já nesse lar. O Senhor levantou esse povo nesse horário para ouvir esse programa, para que o Senhor fizesse milagre nesse lar. Mova sobre eles. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que você agora pode abraçar seus filhos, abraçar o seu marido, porque o Senhor fez algo na sua vida. Está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. O Senhor diz assim: Ele, Jesus, converterá o coração dos pais aos filhos. Qual o coração que tem que converter primeiro? Do pai aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Aleluia. Você está dizendo que fantástico, que maravilha. Sim, é maravilhoso. A primeira coisa que tem que se converter é pai, mãe, é o seu coração aos seus filhos, não lançando eles na ira, não dando liberdade para que eles vá para o mundo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Por isso que não para nada no lar. É uma escassez, é uma necessidade, é uma falta, por falta dessa palavra. Aceita Jesus na sua vida, na sua família. Elege Ele nesse lar, nesta casa, como primeiro. Elege Ele aí. Diz: a partir de hoje nós não vamos para a mesa sem antes orarmos. Nós não vamos dormir sem antes pai e mãe beijar os filhos. Vá no seu quarto. Às vezes eu vou 5, 6 vezes no quarto dos meus filhos à noite. Eu levanto, eu oro por eles, eu sento beira na cama e consagro eles ao Senhor da glória. Faça isso, e você vai ver que os seus filhos estão imunes ao mundo. Converta o coração seu, pai e mãe, aos seus filhos. Perdoe-os. E filhos, converta o seu coração aos seus pais. Marido e mulher, ame um ao outro, ande junto. Toma decisões um junto com o outro. Muitos pais dão sua autoridade para a mãe. O filho diz: mãe, eu vou lá na vizinha. A mãe diz: vai lá falar com seu pai. Aí chega lá o pai e fala assim: vai lá falar com a sua mãe. Então o filho diz: na minha casa não tem autoridade, porque um não manda e nem outro não manda. O meu filho chega lá: mãe, deixa eu fazer isso. Ele quase não vai pedir para a mãe.
Mas quando ele chega para mim e diz: pai, deixa eu ir lá fazer isso, aquilo. Outro dia ele disse assim: pai, deixa eu ir brincar na casa do meu primo. Eu falei: pode ir. Aí ele estava todo se arrumando, a mãe dele disse: onde você vai? Ele falou assim: eu vou brincar na casa do meu primo. Ela disse: não vai não. Ele falou assim: o cabeça da casa deixou, vai falar com ele. Aí ela chegou para mim: você deixou o Celinho ir brincar? Eu falei: deixei. E falei: não passa por minha autoridade não, porque eu deixei. O dia que eu falar também, eu sou o cabeça, se submete, você submete a mim. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Papai, mamãe, pensei sempre em mim. Vocês são um modelo que eu vou seguir. Olhando suas vidas, quero aprender a orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer. Que bom ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. Minha casa é o melhor lugar, onde eu posso aprender a amar. Vou orar com minha família e sei que Deus vai abençoar. Toi, 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 toi. O problema já vem lá da separação. Se você, com certeza você não conhecia Jesus antes de separar, porque não tem como haver uma separação depois que conhece Jesus Cristo como Senhor. Agora hoje está nessa condição: sou separada, preciso trabalhar. Como ficar com os meus filhos? O Senhor Deus opera por intermédio do coração da pessoa. Você pode até deixar seus filhos lá em casa, mas se você tem uma vida com Deus, uma vida íntima com Deus, o Senhor diz que o anjo dele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quem guarda você, nós lemos no Salmo 127, em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você necessita de trabalhar para levar sustento para sua casa, agora que você está separada, o que você precisa fazer? Ensinar os filhos a ter o temor do Senhor, a orar, explicar, sentar junto com eles nos momentos que você tem. Todos eles vão entender a sua posição. Você vai trabalhar sabendo que o Senhor está guardando a herança dele lá. Sou separada e preciso trabalhar com como ficar com os meus filhos aqui no coração. Creia que Deus os guarda enquanto você trabalha. Se você o ensinar na demonstração do Senhor, nenhum deles vão perecer, nem para o vizinho eles não vão, porque o Senhor guarda eles para você. Sou crente, tolero muitas coisas, mas estou no meu limite. Saiba que crente não tem limite. Até a cruz, Jesus não foi limitado nem na cruz. Prenderam, mataram, e o limite dele continua até hoje. Nem a cruz não pôde deter ele, nem a morte, nem a sepultura pôde deter ele. Ele não tinha limite. E o cristão também não tem limite não, viu? Sou crente, tolero muitas coisas, mas estou no meu limite. Com meu marido, ele fuma, bebe, ama os amigos e não deixa eu ir à igreja. O que eu devo fazer? Como caminhar com Jesus? Com um marido incrédulo? Você sabia que não é o seu marido que é incrédulo? É você que é incrédulo. Porque o seu marido conta para todo mundo e diz assim: minha mulher é crente. E você diz assim: o meu marido é incrédulo. Quem que é mais crente? Ele ou você?
Para todo mundo ele diz que você é crente. Minha mulher é crente, aceitou Jesus numa igreja e ela é crente. E você não crê pela fé no nome de Jesus, que ele já é um cristão. Você vê tudo esses defeitos nele. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você tem que deixar de ver os defeitos dele, senão ele não vai mudar nunca. Deixa eu fazer uma ilustração para você. Você não caminha com Jesus, não é na igreja. A igreja é uma reunião de pessoas que temem a Deus e que quer aprender mais. Mas você caminha com Jesus é na obediência da palavra. Deixa eu te dar uma dica para o seu marido vir para Jesus mais rápido. Compra ele no consórcio. Marido no consórcio. Como é que é o consórcio? O consórcio você paga para depois receber. Então hoje vamos fazer uma ilustração. O seu marido é aquele marido que você quer. Você vai tratar ele hoje como se ele fosse antes. Uma senhora disse para mim uma coisa assim: pastor, o meu marido bebe, fuma e faz tanta coisa errada como você disse aqui. Como que eu faço para ele mudar? Ele vai para o boteco e ama mais os amigos do que a mim. E quando foi um dia eu resolvi mudar. Eu levantei de manhã, eu fiz café para ele na cama. No domingo eu fiz a comida que ele gostava. Eu ligava para ele no serviço e dizia: meu bem, o que você quer comer hoje? E ele dizia: eu quero comer isso aqui. Ele chegava em casa, estava prontinha a comida. E eu percebi que ele não foi mais para o boteco com os amigos. E eu resolvi um dia então, ela dizendo para mim, eu resolvi um dia perguntar para ele: o que aconteceu com você? Por que você não foi mais beber? Ele falou: eu ia beber porque você era chata demais, eu não suportava você. Então, os amigos pelo menos me falavam tanta coisa, buzinavam no meu ouvido como você. E ela achava que o problema era o marido. Irmã, seu marido não pode impedir você de ser cristão, de ser crente, de andar com Jesus Cristo. Ser crente é andar com Jesus aonde você está. Quando você enche do Espírito Santo, é como se você tivesse caído num latão de tinta. Todo aquele que encosta em você sai marcado. Marca o seu marido com a glória de Deus. Abraça ele, orando por ele. E não vê ele dessa forma, não. Deixa o cigarro dele, fala: esse cigarro é por temporário, meu bem. Eu vou orar por você e Jesus vai tirar isso. É assim que procede. Pecado? Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não permito meus filhos fazer esse tipo de coisa em casa. Em primeiro lugar, que o som quem comprou foi eu. Quem paga a energia sou eu. Quem dá o sustento para eles sou eu. E eles me amam. E eu chego para eles e falo: filho, isso não é correto. Se você quer fazer isso aqui, escuta o que eu vou te falar. Você sabe por que os jovens fazem tatuagem? As criancinhas pequenas vão lá e compram um chiclete e já diz: eu quero aquele que tem tatuagem. Ele já começa a treinar desde pequenininho. E você vê eles cheios de marquinhas. E os pais não observam que isso é uma porta aberta para o mundo lá fora. É como a música. Amanhã você não vai impedir ele de ir numa discoteca dançar e passar a noite inteira na farra. Esse é um procedimento que você tem que ter, como você, pai, tem que ter. Eu não aceito meus filhos fazer isso em casa, porque o controle do lar é meu. E também eles não querem, porque eles não abominam. Eles sabem o que é do mundo e o que é de Deus. Eles sabem o que Deus gosta e o que Deus abomina. Então eles não querem desobedecer a Deus e nem a mim. São meus amigos. Então, não deixe essas coisas acontecer. Não é que é pecado, você não vai para o inferno por fazer isso. Só que isso não te leva a nada. Por que Deus fez o universo tão bonito? Deus criou as coisas numa perfeição maravilhosa. Deus modelou o mundo para você e para mim. Deixou todas as coisas bonitas. Quantas vezes você passa, às vezes, desapercebido, que nem percebe a natureza, nem observa as coisas que Deus criou para você. Às vezes o corre-corre do dia a dia deixa você sem observar a presença de Deus na chuva, no sol que nasce, numa folha, nas coisas que se movem em volta de você. Acho que tem pessoas que faz mais de ano que nem olham para a lua, né? Nem sabe que existe lua. Às vezes eu olho para a lua e digo: pai, mas o senhor é maravilhoso. Aquela lua é igualzinha a mim.
aquela claridade dela, eu sei que vem do sol. Ela não tem luz própria. Eu sei também que eu sou desse jeito, Pai. Eu também não tenho luz própria. Se não for Jesus para me iluminar, eu não tenho luz própria. Eu começo a observar essas coisas e ver a presença de Deus em tudo isso. Para um pouco de correr. Observa o que está em volta de você. Observa a natureza. Observa o sincronismo do seu corpo. Começa a reconhecer Deus nessas pequenas coisas. Todas as coisas é motivo. Vê a grandeza de Deus. Deixa eu te contar algo. Esses dias eu estava observando em casa. Um besorrinho morreu e um monte de formiga ia carregando eles, aquele besorrinho. E eu parei bem de pertinho, fiquei observando com cuidado. E aí então eu comecei a perguntar: essa formiga da frente, ela está sofrendo mais do que as outras, porque ela está andando de ré. A hora que ela chegar no buraco, ela está cansada. E as do lado devem estar cansadas também de segurar peso só do lado esquerdo. E eu imaginando assim, parei bem de pertinho para observar. E eu vi que as formiguinhas, elas carregam o alimento delas, mas elas vão andando em círculo e girando, para que a de trás empurra, a da frente puxa, as da lateral também empurra. E eu observei o sincronismo que as formigas trabalham. A amizade que tem entre elas. Elas passam, sempre dão um toque uma para outra e jamais brigam. Por isso que elas têm uma grande população e cresce a cada dia, porque não tem discórdia. E trabalha sincronizadamente, sem explorar a força de nenhuma. Observa Deus nas formigas. Observa Deus no seu dia a dia. Procura ver a presença de Deus até na natureza. Você já pensou, o Pai Criador colocou sabedoria nas formigas para uma não cansar mais do que a outra? Será que Ele não colocou sabedoria em nós também, para enxergar a grandeza dele? Para um pouquinho e analisa o quanto Ele é grande. Muitas pessoas dizem para mim assim: eu não vejo Deus. Deus é como as estrelas, irmão, durante o dia. Chega durante o dia, olha para o céu, você não vê uma estrela, mas elas estão lá. À noite elas aparecem. Deus também é do mesmo jeito. Você pode não entender, mas Ele está dentro de você. Procura entender a presença dele nas coisas mais simples, e você vai entender Ele num nível muito maior. Para um pouco, para e pensa, para você ver a presença de Deus até no ar que você respira. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Eu vim por você. Eu morri por você. Eu ressuscitei por você. E o que você fez por mim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim.